E aí, pessoal, vamos dar início à nossa primeira aula. Farei isso de forma pausadamente, né, para que vocês possam ter tempo de ver o que eu estou alterando, o que eu estou escrevendo, aonde eu estou clicando, para que vocês possam pegar uma certa, adquirir uma certa familiaridade com a ferramenta. Mas nas aulas seguintes eu seguirei de forma normal, ok? Então, o primeiro passo, vamos executar a Unity, né? Ele vai nos dar as opções, que já foi feito anteriormente, mas claro, vamos criar o nosso novo projeto. Vai se chamar Space Shooter. Aqui é o local aonde o Unity salva seus projetos, né? Users Public. O nosso projeto vai ser 3D, então pode deixar habilitado. Não precisa habilitar o Analytics, já que a gente não vai estar trabalhando de forma cooperativa, então vamos deixar apenas off, ok? Então, só recapitulando, defina o nome do projeto. Eu defini Space Shooter, mas você pode definir qualquer um. E vamos criar. Então, inicialmente, quando criamos um novo projeto no Unity, ele por padrão já nos oferece uma cena, ok? Então, com o decorrer, a gente vai precisar de outras cenas, principalmente para quando for fazer a finalização do game, como a tela de opções, tela de login, se houver, etc., configurações. Por padrão também, ele já nos oferece, já nos insere uma câmera e uma iluminação, ok? Todas elas a gente pode alterar as suas propriedades, como por exemplo, distanciamento da câmera, o alcance da câmera, certo? O alcance. Certo? A iluminação direta. A câmera, não precisa alterar agora, depois a gente altera. A cena, no finalzinho a gente salva, ou salva agora, tanto faz, não faz diferença nenhuma. Então, inicialmente, vamos começar a criar o nosso objeto, ok? Nosso projeto. Vamos começar criando a nossa nave. Como eu falei no vídeo prévio, a gente vai estar trabalhando com alguns materiais do Asset Store, mas isso futuramente, quando a gente tiver, sei lá, cerca de 50% do curso concluído, aí a gente vai alterando a nossa parte gráfica por partes gráficas melhores, ok? A gente, claro, vai utilizar o Asset Store, mas vamos dar início aqui para que a gente não delongue muito, ok? Então vamos criar aqui o nosso primeiro objeto, lembrando que eu posso criar apenas utilizando o botão direito aqui, ou eu posso ir em Game Object, tá? Então, ó, posso fazer das duas formas, eu prefiro vir por aqui, vou precisar de um cubo. Vou escalonar esse cubo. Vou definir o seu tamanho em 3. Para que você possa estar utilizando esse recurso de visualização, basta pressionar a tecla Alt e logo em seguida usar o direcionamento do próprio mouse, usar o mouse para girar a câmera. Vamos nomear isso aqui para... vai ser o nosso corpo nave. Vou precisar de mais um cubo, certo? Nesse cubo aqui, vou definir 3. Melhor. Deixar um aqui. Vou botar 3 aqui. Ponto 5 aqui. Na posição Y. E ponto 25 aqui, para que a gente possa ter essa propriedade. Vou utilizar esse ponto para que a gente possa dimensionar, lembrando que
Estou só ajustando aqui um pouco mais para que a gente possa ter um ajuste melhor. Vou precisar de um novo cubo, claro. Vou arrastar um pouco, né? Essa direção aqui mais ou menos. Deixa eu botar aqui uma posição específica. 1.36. A nossa escala deixa eu ver aqui, 36. Deixa eu botar 0.5, 0.75 e 0.75, ok? Aqui, acho que uns 300, deixa eu botar aqui, 0.220, foi muito, 19, muito. Ponto 0.219. Só ajustar um pouco mais para cá, para que a gente possa ter, né, controle melhor sobre o nosso objeto aqui. Ficou 0.15 ali, mas deixa eu botar aqui, deixa eu ver, 219, deixar 219 mesmo, ok? Lembrando que esse moço aqui vai ser a nossa base asa. Esse moço aqui vai ser a nossa asa esquerda. Para a nossa asa direita, observe que a nossa posição está em 1.36. Eu vou apenas duplicar esse objeto e vou apenas menos 0.36. Observe, conforme eu mexo, certo? Essa posição aqui, eu tenho a propriedade, né, a position x alterada. Então, como o nosso position x da asa esquerda está 1.36, vou deixar a nossa direita como menos 1.36, ok? Com isso, a gente tem aqui, praticamente a nossa base, né, a base da nave. Claro que ao acionar, né, ou seja, nada vai acontecer, porque a gente não criou nenhum evento para mesma ainda. Vou alterar aqui, né, de nossa asa esquerda para asa direita. E agora eu vou criar um novo recipiente para o nosso objeto. Vai ser a nossa nave. Então, aqui, só recapitulando, né? Eu tenho o corpo da nave, eu tenho a base da asa, eu tenho a asa esquerda, eu tenho a asa direita, e aqui eu tenho o nosso objeto vazio, que vai receber, claro, a nossa nave em si, ok? Só que, quando eu acionar o play aqui, o nosso objeto vai estar 180 graus negativo. Então eu vou mudar aqui a rotação dele aqui, né, para 180. Com isso, aqui, nosso objeto vai iniciar, né, já apontado para frente, ok? Aí está a nossa base. Agora vamos prosseguir com os demais. Já vamos aqui, para a parte de assets, no nosso diretório, onde vai ficar todos os itens referentes ao nosso projeto. Quando eu falo itens, me refiro a script, né, os prefabs, os materiais, né, tudo que fizer parte do nosso projeto vai estar aí, ok? Parte de textura, tudo vai ficar aí dentro, ok? Então, vamos criar uma pasta. Prefabs. Vou precisar de mais uma, né? Apesar de que a gente não vai usar o prefabs nessa aula, só na próxima aula, mas já vou criar mesmo assim, ok? Então,
criei aqui 3 pastas, uma chamada Materials, Prefabs e Script, ok? Então eu posso acessar por aqui, eu posso vir por aqui, vou clicar 2 vezes e dentro da pasta Script eu vou criar um novo Script, Player Movement, ok? Vai ser o nome do nosso script, Player Movement. Então, para quem não lida diretamente com programação, eu não vejo a necessidade de instalar o Visual Studio, né? Então o Mono já resolve tranquilamente a nossa necessidade. Eu particularmente não uso o Visual Studio, uso o Mono, ok? Então vamos continuar aqui. Criei o nosso script, né, que vai ser o responsável por, né, atribuir movimento à nossa nave. Vou executar o nosso script, basta clicar 2 vezes, que o mesmo será aberto no Mono. Para quem está executando o Mono pela primeira vez, ele não vai vir com essa tela aqui, certo? Ele vai vir com esse highlight aqui, ó, que eu acho super esquisito. Mas quem quiser alterar, é só ir na opção Tools, Options, Syntax Highlight. Eu uso o Monokai, tá? Mas aí fica a critério de cada um, certo? Ó, tem outros lá que vocês podem utilizar. Eu particularmente uso o Monokai, né? Fica bem melhor. Então, ok, vamos começar. Vamos criar então o nosso primeiro script. No nosso script aqui, né, vou precisar estar utilizando muito void. Para que o vídeo não fique tão longo, eu vou estar postando no fórum, ok? O material extra vídeo, né, explicando o que são as voids, né? Quais são né, vou explicar as voids que eu vou utilizar aqui, os comandos que eu vou utilizar, né, os eventos que eu vou estar utilizando, o que significa aquele Using System Collection, Using Unity Engine. Então tudo isso eu vou estar explicando off-topic, né, até mesmo para que vocês possam interagir via fórum, né, com dúvidas ou qualquer outro assunto específico. E também com isso o vídeo não ficará tão longo, ok? Então, nossa void update, nossa primeira void, né? Como eu falei, eu não vou entrar em detalhe da void em si, né, das funções em si, e vou estar explicando isso no próprio fórum, ok? Então, o nosso objeto em si, né, conforme a gente pode ver aqui, ó, a gente tem o position, né? E o position Z, o nosso objeto, é o que define, né, o movimento dele. Então a gente pode, ó, certo? Ó, então esse movimento aqui, ó, observe que ele vai estar transformando aqui, ó, conforme eu mexo o meu objeto, então ele vai estar movimentando ali o eixo Z da função do evento position, ok? Então aqui vamos criar o nosso primeiro evento. Vou botar nosso transform ponto position, né, mais igual, ou seja, vai receber adicionado o nosso transform ponto forward, lembrando que, né, eu vou explicar via fórum cada função para que a gente, né, não possa se perder, ok? Então com isso aqui, ó, observe que eu apenas criei, né, usei o evento transform, a position, transform forward, para que quando eu acionar o meu objeto, ó, eu simplesmente, ó, só lembrando, tá, foi mal, desculpa. Cadê aqui nossa nave? Se a gente não atribuir, claro, o script a ele não vai funcionar. Leseira minha, mas enfim. Então, quando eu acionar aqui o nosso objeto, então a nave foi embora e observe que o nosso objeto aqui, ó, está sendo sempre, né, atribuído o seu ponto atual, mas, né, o que ele movimentar. Então, a sua posição atual sempre
acrescentado a 10. Então, observe, posição 0, ao ser atribuído, automaticamente ele vai disparar, ok? Então vamos continuar aqui o nosso script. Como a gente pode ver, né, o transform.position vai atribuir ao nosso objeto, quando ele for acionado, automaticamente ele vai alterando a nossa posição Z, ok? Então, nosso script fez com que a nossa nave andasse um pouco, ok? Mas vamos continuar. Então, agora vamos criar uma outra forma. Aqui eu estou atribuindo, né, a velocidade do objeto dentro de um valor. Esse recurso, né, que eu vou mostrar para vocês, o serialized, ele é exatamente para quê? Quando a gente tenha, né, o script, observe que eu não tenho o campo que eu vou criar aqui. Então eu vou utilizar o próprio recurso serialized, né, criar um objeto movement speed, receber 100. Observe aqui. Deixa ele compilar o script lá. Então, automaticamente, ele já é adicionado aqui. Então, eu posso trabalhar com várias variáveis dentro do próprio script, dentro do próprio Spectre, ok? Então, qualquer atribuição que eu precise, né, seja velocidade, direção, principalmente quando a gente estiver trabalhando com a parte de trails, né, de tiros, de inteligência artificial, enfim, a gente vai precisar bastante disso, ok? Mas, a princípio, vamos continuar aqui para que a gente não demore tanto o nosso vídeo. Bem, criei ali, né, o nosso movimento speed, só que aí eu vou simplesmente alterar aqui agora o nosso 10 para o nosso movimento speed, que vai ser multiplicado, né, por um time e um delta time. Lembrando que eu vou explicar cada recurso disso aí lá no fórum, né? Delta time vezes input ponto get axis vertical, ok? Lembrando que esse objeto aqui, né, o input, que eu vou explicar na próxima aula, mas para vocês terem uma ideia, tá? É esse objeto aqui, certo? Então, é através do input que a gente vai trabalhar, né, e utilizar o controller, né, através do input que a gente pode criar controller tanto para personagens, tanto quanto para objetos. Então, eu estou utilizando aqui, o input vertical, aonde eu tenho aqui, se eu pressionar a tecla down, ou seja, seta direcional para baixo, ele vai simplesmente recuar o meu objeto. Se eu pressionar a tecla direcional para cima, ele vai avançar o meu objeto. Ou se eu utilizar aqui, as teclas alternativas S ou a tecla alternativa W. Então, down, S, up, W, ok? Aqui são os recursos de gravidade que a gente vai ver ainda, né, nas aulas seguintes. Então, tudo isso aqui a gente vai ver na próxima aula, ok? Aqui a gente tem por padrão o número 18. Eu posso simplesmente adicionar mais se for necessário, mas como não vai ser necessário nessa aula, então a gente vai continuar, ok? Vamos
voltar aqui, eu coloquei lá o recurso getAccess, né? Observe que a nossa nave não está se movendo, mas, né, a partir do momento, ó, que eu uso o recurso, ó, WOS, né, WS, ela vai se movimentar para frente ou para trás, né, ó, certo? Aí a velocidade aqui, ó, tá muito alta. Eu vou botar aqui 10. Então, ó, com isso eu tenho, ó, um movimento muito mais lento, né, ó. Observe que alterar essa propriedade aqui não vai afetar essa outra propriedade. Então eu posso movimentar. Ok, então nossa nave aí já recebeu o nosso primeiro controller, né? Que é frente e trás, frente e trás. E agora vamos continuar com o nosso script, ok? Só que aí, para a gente não estar repetindo toda vez que a gente precisar movimentar o objeto ou criar um deslocamento, né, criar um controller, a gente não está utilizando transform. Então, vou criar, né, um objeto especificamente. Transform, myTransform, certo? Com isso aqui, eu vou estar criando o meu objeto, tá? Dentro do próprio engine. Então, transform myT, né? Que seria o nosso objeto. Então, aonde tinha transform, eu posso simplesmente utilizar myT, certo? Com isso. Certo, ó. O objeto simplesmente não está, né, ó. A gente tirou o transform e agora a gente precisa defini-lo em um novo parâmetro, ok? Vou criar aqui mais uma outra void, né? Awake. Dentro da awake eu vou colocar um myT, ou seja, o nosso parâmetro lá em cima, que vai receber o nosso transform, ok? Então, ó, desculpa aí a minha coriza, que tá complicado mesmo, ok? Recuperamos novamente, né, o movimento do objeto, né? Porque a gente associou novamente, ó. Então a gente criou aqui um novo void e pediu para ele executar dentro do objeto myTransform o próprio recurso, o próprio evento, o próprio inspector transform, ok? Ou seja, dentro do objeto myTransform estamos executando o próprio position Z do nosso objeto, ok? Vamos continuar aqui. Agora vamos só implementar isso aqui, ok? Então, com isso aí, a gente já tem o nosso objeto se movimentando tranquilamente, já temos como controlar o nosso objeto tranquilamente, aumentar ou diminuir a velocidade do objeto através do próprio serialize_field, né? A gente criou ali um objeto do tipo float. Para quem já tem algum conhecimento em programação, né, já sabe o que significa o próprio float. Para quem não conhece programação, né, eu vou estar explicando, né, posteriormente, né, quando a gente chegar na parte de introdução a C#. Mas até lá, né, a gente vai aos poucos. Agora vamos, né, ó, já criei aqui o wake novamente. Aqui eu já alterei as propriedades, onde o objeto myTransform recebe a position novamente, forward, movement speed, time delta time, que eu vou explicar no fórum, input getAccess, vertical. E agora vamos, né, alterar esse moço aqui e vamos criar, né, uma nova variável aqui. Um novo void, na realidade. Vamos criar um novo void. Trust.
ok? Só que aqui eu vou pegar esse moço aqui, vou trazer para cá e aqui dentro eu vou dizer que ele execute o próprio trouxa, ok? Então o próprio update vai executar o que tiver aqui dentro. Porém, né, ainda o nosso objeto aqui, ó, o nosso objeto está indo para frente e para trás. Para encerrar a nossa videoaula, tá? Eu vou apenas vou aplicar uma condição, né, dentro do próprio void aqui, aonde o nosso input ponto get access, né? Nosso get access vertical for maior que zero, ok? For maior que zero. Então, com isso, vamos ver aqui, opa, deixa eu tirar aqui nosso objeto. Ó, pode ver que ele não recebe mais, né, ó, o atributo down, ele apenas recebe o objeto de frente, ou seja, ele não desloca mais para trás, desloca apenas para frente, né? Senão a nossa nave, né, teria que engatar uma ré e com isso não seria legal, né? Então o nosso objeto está deslocando apenas em um sentido específico, que é no sentido Z, ok? Da nossa posição. Bem, então com isso, né, a gente encerra aqui a nossa primeira aulinha. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando que, né, a aula foi super básica, foi, né, apenas para que a gente possa ter um conhecimento. Conforme a gente for avançando no conteúdo, gradativamente as aulas vão ficando um pouco mais complexas, ok? Spacer Shooter, né? Bem, e para a gente finalizar aqui, eu vou só, né, deixa eu ver aqui, ok, falta salvar a nossa cena, né, que a gente não salvou ainda a nossa cena. Pode ver que ainda está com um title, então vamos apenas salvar. Deixa eu botar aqui o nome de Game Shooter. Observe que ele já vai criar o nosso objeto aqui, ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai estar fazendo, né, os movimentos direcionais, né, cima, baixo, esquerda, direita, frente a gente já fez hoje. Então na próxima aula a gente vai trabalhar diretamente, né, com o input, né, com o recurso input, e a gente vai ter que criar, né, os próprios, os mais, ou seja, os outros inputs, para que a gente possa trabalhar via código, ok? Então, por hoje é só. Então, até a próxima semana, até a próxima aula. Um grande abraço e fui!